Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês online e gratuito aqui do Papo Cursos e Concursos. E só lembrando, é importante salientar e lembrar a você que se você tirar uma nota, fizer a nossa prova, final do curso, você vai ter a oportunidade de fazer uma prova, né? A gente já está se caminhando aí para o final do Básico 1, então você vai ter essa oportunidade de fazer uma prova e se você tirar a nota de 7 ou mais, tá? De 7 acima, você vai ter a chance também de comprar o seu certificado. Então, faça isso, entra no nosso site, faça o curso pelo nosso site para você conseguir fazer essa prova. Gente, essa prova ela é muito importante porque de certa forma vai medir também o teu conhecimento ali. Se você entendeu, né, vai ficar mais claro o que você não entendeu, que você vai ter justamente os conteúdos que a gente estudou. Então assim, se eu pudesse te dar uma dica faça essa prova. Por quê? Porque você vai precisar estudar, estuda para essa prova antes. Faça ela e se você tirar de 7 ou mais, você tem o direito de comprar o seu certificado, tá? E lembrando que o valor do certificado é um valor simbólico. Então é importante que você também compre o certificado. Se você trabalha ou pretende trabalhar em uma multinacional, muita gente que assiste aqui a gente do Papo Cursos, que assiste os nossos vídeos, né? São de cidades grandes. A gente sabe que em cidade grande tem muitas multinacionais, então a gente sabe que multinacionais, essas empresas, um dos ali requisitos é justamente para que você fale inglês, tenha o inglês ali, então é muito importante que você também tenha o seu certificado. Então, muito importante salientar isso aqui antes da gente iniciar, beleza? Então, bora lá. O que a gente vai estudar hoje? Nós vamos focar agora em frases que eu chamo as frases coringas. Eu simplesmente dei esse nome porque são tipos de frases que se você fixa elas, se você coloca essas frases aí na sua cabeça, fica muito melhor para você na hora de conversar com as outras pessoas. São estruturas fixas, tá? Que se você fixa na sua cabeça, vai ser ótimo para você, principalmente você que é básico. Então assim, vamos lá, vamos ver isso aqui? Deixa eu te explicar melhor. Só antes de começar aqui, gente, rapidinho, na nossa última aula, não lembro se foi na última, mas em uma das últimas aulas, a gente viu sobre double weight questions, só para rapidinho isso aqui para vocês. A gente falou de what, who, where, when, whose, e eu dei o exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei o how também. Não sei se você lembra, tá? Mas se você assistiu, você com certeza anotou. E o how, ele não é considerado uma double weight questions, porque não começa aqui com WH, double weight, tá? Então, double weight. Não começa com double weight, mas ele é o que a gente chama de question words. E o que são question words? Só salientando aqui, ó. Question, aqui ó, que a gente tem double weight questions e aqui a gente tem questions words. Question words. O que são? São perguntas, são palavras que elas já são perguntas. Então, por exemplo, what é uma question word, who, where, when, whose, porque todas aqui indicam perguntas. E o how, que a gente viu também. E também eu notei aqui, gente, que não tem o why. É importante você colocar aí. E o que é o why? O why é o porquê, tá? Why é o porquê, beleza? Então, quando a gente quer perguntar, alguém fala alguma coisa em inglês, a gente quer perguntar por quê? A gente fala why, né? Por quê? Beleza? E lembrando, pergunta com why e responde com because. Olha isso aqui também é importante salientar. Pergunta com why e responde com because. Então, por exemplo, alguém faz a pergunta assim, mas por que você nananana? Aí você vai responder, a gente diz, não, porque não sei o que, né? Então, a pessoa pergunta com why em inglês e você vai responder because, porque, e vai dar a explicação. E olha a pronúncia, tá? Aqui a gente pronuncia because, não é because, ok? Repeat, because. Yes, because, tá? Então, só salientando isso aqui pra vocês, todas essas aqui são importantes, é importante que você saiba porque indica aí perguntas, fechou? Só dando essa dica aí. E aqui nós temos o conteúdo, o foco da nossa aula de hoje. Então, lembra que eu falei pra você a importância de você já saber frases fixas? A primeira que a gente tem aqui, ó, é essa aqui.
What is your favorite? What is your favorite? Então, bora lá. O que significa isso? É qual a sua favorita? Então, aqui a gente tem por que a gente chama... Ai, quase que eu quebro aqui, gente. Socorro. Então, por que a gente chama isso aqui de estruturas fixas? E eu coloquei o nome de frases coringas, ou seja, coringa, que a gente consegue formar a forma que a gente quer para o que a gente quer dizer. Então, eu vou explicar aqui para você, olha só. Então, aqui a gente já tem, isso aqui já é fixo, isso aqui já vem prontinho. Se a gente fixa isso aqui, a gente só precisa mudar em relação ao que a gente perguntar. Então, por exemplo, qual sua, não sei o que, favorita? Então, em inglês, a gente fala, what is your favorite? What is your favorite? Repeat, what is your favorite? Yes. What is your favorite? Yes. Então aqui, olha só. What is your favorite food? Ou seja, qual sua comida favorita? What is your favorite movie? Ou seja, qual o seu filme favorito? What is your favorite TV show? Ou seja, qual sua série? Importante aqui, gente, TV show em inglês. TV show, tá? Pode ser no sentido de séries, tá? Séries. Ok? Outra forma que você também pode ver em inglês, você pode ver series, que também significa séries, mas a gente pronuncia assim, series. Series, ok? Series. Então aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô repetindo a minha estrutura fixa e tô acrescentando o que eu quero. Então, você percebe? Se eu já tenho na minha cabeça fixado que what is your favorite? Qual sua favorita? E aí eu termino com o que eu quero, fica mais simples. Eu não preciso parar para pensar. Qual em inglês é como que eu falo? Ah, tá. Qual é what? E qual é is. E seu em inglês? Não, seu é your. Eu não preciso parar para formar, porque eu já tenho aquela estrutura fixada na minha cabeça. Ela já vem prontinha. Eu só adequo de acordo com o que eu quero perguntar. Você percebe a importância disso aqui? Tá? Então, olha só. What is your favorite? Então, bora lá. Repete comigo. What is your favorite food? Yes. What is your favorite movie? Yes. What is your favorite TV show? Yes. Então, olha só. What is your? What is your favorite? What is your favorite? Tá bom? Então, esse aí é a nossa primeira estrutura fixa. Aqui a gente também tem a palavra movie. Então, olha só, a gente pronuncia assim, movie. Movie, que é o que? Filme, tá? Então, food é comida, food, comida. Movie, filme. TV show, aqui tá no sentido de série. Maravilha? Espero que tenha ficado claro. Primeira estrutura fixa aí pra você. E aí, gente, eu posso ir pensando no que mais. Qual sua cor favorita? Qual sua comida favorita? Qual é sua novela favorita? Então, daí eu posso originar várias outras frases. Beleza? Então, bora lá. Aqui, eu tenho uma frase. Aonde você? Ou seja, daqui eu também consigo originar várias frases. Então, aqui, como é que eu falo aonde você? Eu falo, where do you... Where do you... Então, vamos ver aqui. Where do you live? Where do you go? Where do you have breakfast? A gente ainda vai estudar sobre isso aqui, mas breakfast, have breakfast, é tomar café da manhã. Então, bora lá. Aqui eu tenho where do you live? A gente já chegou a estudar isso aqui, que é aonde você vive. Live é viver. Maravilha? Então, quando eu falo where do you live? Where do you live? Aonde você vive? Aonde você mora? Live dá esse sentido. Não é live, tudo bem? Aqui a gente pronuncia viver, tá? No sentido de morar e tudo mais, a gente pronuncia live. Live fica lá no Instagram, no sentido de live, quando você entra ao vivo, aí uma live. Aqui é live. Live. Ok? Where do you live? Where do you live? Repeat. Yes.
Where do you go? Repeat. Yes. Where do you have breakfast? Perfect. Ou seja, aonde você vai? Aonde você mora? Aonde você toma café da manhã? Então você percebe? Eu fixo aonde você e sempre complemento. Where do you e complemento. Então é uma estrutura fixa que eu posso ali, sempre que eu quiser, colocar na minha cabeça, porque sempre que eu quiser usar ela, eu vou já tá aqui, já tá meio que fixada, né? Então eu uso de acordo com o que eu tô querendo. Então, where do you? Where do you? Where do you? Where do you live? Where do you go? Where do you have breakfast? Ok? Você tá repetindo? Tô de olho, hein? Lembre-se, é importante repetição, então repete. Então, bora lá. Aqui a gente tem, olha, essa aqui, gente, é muito usada também. Então, essa aqui e essa aqui também é uma forma de você puxar assunto com a pessoa, né? Então, fixa isso, é muito importante. Aqui a gente tem o what kind, olha lá, olha a pronúncia. O what kind. Aqui não é kind, ok? Aqui é kind. Repeat, kind. Kind. Kind of. What kind of? Tanana. Do you like? What kind of? Tanana. Do you like? Então, olha só, o que eu quero chamar? O que eu quero chamar a tua atenção? What kind of significa que tipo de. Mas what kind of não é só isso. Veja bem, como é que eu falo mais ou menos em inglês? Mais ou menos em inglês eu falo kind of. Kind of pode significar mais ou menos, ok? Kind of pode significar mais ou menos, mas kind of também pode significar o quê? Ó, que tipo de. Se eu falo assim, what kind of, ou seja, kind of também pode significar tipo de. Tipo de alguma coisa. Então aqui o sentido não é de mais ou menos, é tipo de. Qual que tipo de tanana, você gosta? Do you like? Entende? Que tipo de alguma coisa você gosta? Então olha só, ó, eu posso falar kind of, ou o que eu posso fazer aqui? Eu vou juntar. Então eu falo kind of, kind of, kind of. Repeat, kind of, kind of. Então, por exemplo, eu pergunto, hey, how are you? How are you doing? E aí você não tá nem bem, também não tá mal, tá mais ou menos. Como é que você pode falar? Kind of. E eu pergunto, você entendeu? E você fala, kind of, tá? Então, mais ou menos em inglês, a gente fala kind of, ok? Ale, e o so-so? Eu lembro que eu já cheguei a aprender sobre o so-so, como mais ou menos. O so-so, como é que é? Ele é usado, ele não é? Gente, o so-so tá meio ultrapassado. Old-fashioned. Não diria pra você usar o so-so mais não, tá? Foca mais aqui no kind of, ok? No kind of. Alright? Então, bora lá, voltando aqui. What kind of tanana do you like? Ou seja, que tipo de alguma coisa você gosta? Então, aqui a gente tem. Bom, vamos lá, repete comigo. What kind of movie do you like? Yes. What kind of book do you like? Yes. What kind of soap opera do you like? Yes. Então, olha só. Aqui primeiro a gente tem what kind of. What kind of. Repeat. What kind of. What kind of. Então, primeiro a gente tem aqui what kind of movie. Ou seja, que tipo de quê? O que é movie? Que tipo de filme você gosta? What kind of book? O que é book? É livro. Que tipo de livro você gosta? Certo? E aqui a gente tem soap opera. O que é soap opera? Soap opera, gente, é novela em inglês. Nada a ver, né? Então, soap opera é novela. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode juntar. Ao invés de falar soap
opera. A gente junta e fica soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Okay? What kind of soap opera do you like? What kind of soap opera do you like? Que tipo de novela você gosta? Maravilha? Então, espero que esteja ficando aí claro para você. Que tipo de é uma estrutura fixa? Porque aqui, o que eu mudo? Eu só mudo o que eu quero perguntar. Então, se eu quero perguntar que tipo de comida você gosta, como é que é comida em inglês? É food. Então, eu falo, what kind of food do you like? Se eu quero perguntar que tipo de série você gosta, como é que é a série que a gente viu, TV show? What kind of TV show do you like? Então, eu mudo ali de acordo com o que eu quero perguntar. Mas, Ale, what is your favorite? E what kind of? Não vai dar o mesmo sentido, né? Ah, que veja bem, essa aqui é mais direta. Qual é sua comida favorita? Então, você não abre muito espaço para uma conversa abrangente. Qual a sua comida preferida? A pessoa responde. E aí pergunta aí você e tal, beleza. Mas quando eu pergunto que tipo de, você abre mais pra conversa. Então, tipo assim, não, eu gosto de comida de tal jeito, eu gosto de série que é assim, assado, nanã. Tu gosta assim. E qual é a tua série preferida? Então, assim, as duas têm a ver, mas você não tá perguntando a mesma coisa. No what kind of, você tá abrangindo mais pra você conversar com a pessoa, certo? Então, olha só, gente, isso aqui que eu tô dando é muito importante, tá? Porque são estruturas fixas pra você conseguir ter um diálogo, beleza? Começar um diálogo. Então, aqui a gente tem I will. Repeat. Will. 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 I will go to. I will go to. Repeat. I will go to. Repeat. Yes. Eu irei para. Toda vez em inglês que eu quiser dizer eu irei para, eu posso falar I will go to. Ale, esse will aí, o que ele tá dizendo? A gente não vai focar no will agora, mas só para te dar esse esclarecimento, gente, o will, ele indica futuro. Toda vez, na maioria das vezes, na verdade, que a gente tem aqui o will na frase, é indicar futuro. Ele é um verbo modal que indica futuro, tá? Então, o will indica futuro. Então, por exemplo, aqui é I will go, eu irei. Mas, se eu quero dizer em inglês, eu dançarei. Eu te pergunto, como é dançar em inglês? Dançar. É dance. Então, eu falo o quê? I will dance. Se eu falo, eu comerei. Como é comer em inglês? Comer. Comer é eat. Eat. Eu falo, I will eat. Se eu falo, eu cantarei. Como é cantar em inglês? Cantar é sing. Sing. Então eu falo, I will sing. Você entende? O will, ele tá indicando o que aqui, ó, na minha frase? Futuro. Quando eu falo I will dance, eu tô falando eu dançarei. Quando eu falo I will eat, eu tô falando eu comerei. Quando eu falo I will sing, eu tô falando eu cantarei. Você percebe? Então aqui ele tá indicando o futuro e aqui também I will go, eu irei, porque go é ir. A gente não tá focando no will agora, mas já pra te abrir a mente aí, que pra indicar futuro em inglês a gente usa o will, tá? E a gente precisa do will e o verbo que a gente quer falar. Se é sobre dançar, é o dance. Se é sobre comer, é o eat. Se é sobre dirigir, é o drive. Como é que eu falo? Eu irei dirigir. Como é que eu falo isso indicando o futuro? Eu falo I will drive. I will drive. Então eu uso o will, que vai indicar o meu future, meu futuro, e eu uso o verbo que eu quero me expressar. Tudo bem? Então aqui, I will go to. Esse to aqui é o para. I will go to, e eu falo para onde eu vou. Então aqui a gente tem I will go to the movie theater. Então atenção nessa pronúncia aqui. Repeat. Movie theater. Movie theater. Movie theater. Movie theater.
Então, ó, esse theater aqui, lembra do TH que eu já cheguei a comentar com vocês em outras aulas? Que a gente tem que fazer o sonzinho de... Certo? Então, aqui a gente fala movie theater. Movie theater. I will go to the movie theater. O que é movie theater, Lê? Movie theater é cinema, tá? Então, cinema, em inglês, a gente fala movie theater. Ok? Ah, Lê, tem outra forma? Tem também. A gente também tem a forma cinema. Aí você tá pensando, meu Deus, por que eles falam movie theater se cinema é mais fácil? Então, na verdade, você pode falar movie theater ou cinema, porém, cinema é mais britânico. É mais usado no inglês britânico. Movie theater é mais usado no inglês americano, tá? Então, os americanos vão provavelmente falar mais movie theater. E outra forma também que a gente pode dizer de ir ao cinema é go. Vai anotando tudo isso que eu tô colocando aqui, vai anotando, hein? Então, go to the movies. Go to the movies. O que é isso? Go to the movies. É ir para o cinema. Aqui fica o sentido de ir para os filmes, né? Mas significa ir para o cinema, tá? Então, em inglês, cinema, eu posso falar movie theater, repeat. Movie theater, repeat. Movie theater, movie theater. Então, eu posso falar movie theater ou eu posso falar cinema. Cinema, 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 tá? E se eu quiser dizer ir ao cinema, eu posso falar go to the movies, tá? Beleza? Então, aqui, I will go to the movie theater. Aqui, I will go to school. Repeat, I will go to school. Yes. I will go to work. Yes, I will go to work. Repeat. Yes, ok? I will go to work. Aí você vai dizer, mas esse negócio aqui é abreviado, o que seria isso? Gente, é o will abreviado, tá? Então, a gente tem I will, desse jeito aqui, ou a gente pode abreviar. E o que muda, Lê? Muda a pronúncia? Muda sim. Aqui a gente encurta. Lembra que quando eu comentei com vocês lá na frente, em outras aulas, na verdade, lá atrás, lá na frente, tô ótima, tá tudo bem. Eu comentei com vocês no início das aulas sobre a questão de abreviar. Quando a gente abrevia, o que a gente está fazendo? A gente está encurtando o som. Então, quando a gente abrevia, a gente encurta o som, né? Lembra lá também do verb to be, quando a gente abrevia o verb to be, a gente encurta o som, que eu ensinei para vocês a pronúncia do verb to be encurtado. É importante também que você saiba, que você treine para encurtar esse som, porque é muito usado. No will, a gente também tem isso. Como eu falei para vocês, a gente não tá focando muito no will, mas isso aqui, só para você ter noção de pronúncia, então, I will, aqui a gente fala, e aqui a gente fala I'll. Olha como encurta. I'll. I will. I'll. I will. I'll. Maravilha? Então, aqui, I will, I'll. Beleza? I will go to the movie theater. Ale, não, mas é muito difícil para mim falar I'll. Não tem problema, darling. No problem. Don't worry. Não se preocupe. Fala I will até você pegar I'll. Ok? Maravilha. Então, I'll go to the movie theater. I will go to school. Eu irei para a escola. I will go to work. Eu irei para o trabalho. Beleza? Então, espero que esteja aqui ficando claro para você. Quando eu quero dizer eu irei para algum lugar, eu posso falar I will go to e falo aí o que eu quero dizer, tá? Então, próximo aqui a gente tem. Beleza, Lê, você falou aí que quando eu quero dizer que eu irei para tal local, eu uso I will go to e continua a frase. Mas, se eu quiser dizer que eu não irei, como é que eu posso falar? Eu não irei, eu não vou para o trabalho, eu não irei para o trabalho, não vou para a festa, não vou. Como é que eu falo? Então, eu falo I won't go. I won't go to. I won't go to. O que seria isso? Eu não irei para, e aí eu falo I won't. Ale, o que é esse want aqui? O want, gente, é o will. É o will. Será que vocês estão dando para ver aqui? Então, né? É o will mais o not. O will mais o not vira won't. O will mais o not vira won't. Então, aqui eu tô negando, tá? Então, eu tô aqui, ó. I won't go to... E eu falo pra onde? Eu não vou para o cinema.
I won't go to the movie theater. Eu não vou para a escola. I won't go to school. Eu não vou para o trabalho. I won't go to work. Então, bora lá, repete comigo. I won't go to. I won't go to. Yes. I won't go to the movie theater. Yes. I won't go to school. Yes. I won't go to work. Maravilha. Perfect, alright? I won't go to work. I want. Hoje eu não quero, tá? Não vou. I won't go to work. Ah, gente, se pudesse, né? Muita gente, hoje eu não vou não. Tô afim não, acordei assim, não vou pro trabalho não. Então aqui, ó, beleza? Espero que tenha ficado claro isso aí pra você. I won't go to, e eu falo aí o que eu quero dizer, beleza? Próximo aqui que eu quero falar pra vocês, deixa eu só mudar aqui. Gente, teacher escreve demais, cara, não dá. Eu vou acabar com esse negocinho aqui. De tanto que eu vou escrever nas aulas. Então, olha só. Então, aqui a gente tem I would like to... O que quer dizer isso, gente? Eu gostaria. Toda vez em inglês que eu quero dizer eu gostaria, eu falo I would like. A gente ainda vai estudar mais detalhado. Outra coisa também, gente, só falando aqui pra vocês, o nosso foco de início também é fazer o básico 2, mas a gente ainda não tem certeza se vocês vão querer, como é que vai ser. Então, comenta aqui embaixo, caso você queira o básico 2 também. Tem muita coisa ainda de básico que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Então, comenta, deixa claro se você quer e tudo mais, porque aí a gente pensa também em preparar o básico 2, tá? Que esse aqui é o foco, é o básico 1 e após isso, quem sabe a gente tá trazendo também o básico 2, muito mais conteúdo aí pra você. E é o que eu espero também, tá? Então, bora lá? Então aqui a gente tem I would like. I would like. Repeat. I would like. I would like to. E eu falo o que eu quero. Então, I would like to. E aqui eu falo o que eu quero. Então, bora lá. Aqui a gente tem I would like to eat Japanese food. Então, olha só. O que é eat? Eat é comer. Tá? Eat. I would like to drink. O que é drink? Drink é beber. Então, aqui. Então, orange juice. Ok? Orange juice. Orange juice, suco de laranja. A gente pronuncia sem pronunciar esse I aí. Ok? I would like to live in the United States. Eu gostaria de viver nos Estados Unidos. Então, bora lá. Vamos repetir comigo isso aqui? I would like to eat Japanese food. I would like to eat Japanese food. Repeat. Yes. I would like to drink an orange juice. Repeat. Yes. I would like to live in the United States. Repeat. Yes. Maravilha? Ok? I would like to. Eu gostaria de. O que isso é muito usado? Quando a gente vai em restaurante. Quando a gente vai em restaurante, a gente vai falar isso mais pra frente, provavelmente, né? Em próximas aulas aí, aulas futuras. Mas quando a gente vai em restaurante, a gente usa muito I would like, que é eu gostaria, né? Então, eu gostaria. Então, aqui, por exemplo, eu gostaria de um suco de laranja. Eu gostaria de beber um suco de laranja. I would like to drink an orange juice, certo? Isso é importante salientar. A gente tem o que a gente chama em inglês, querer em inglês, a gente fala want. Eita, gente, errei aqui. A gente fala want. O que é want? O want é querer. O que acontece? Aí o aluno pensa, não, então eu quero. Então, quando eu chegar no restaurante, eu vou falar I want. Certo, Ale? Ok aqui? I want. Não, não tá ok. I want significa eu quero. Mas no restaurante você pode soar mal educado. Se tipo assim, tá pegando o cardápio, aí você faz assim, I want, vai soar mal educado. Apesar de que aqui no Brasil a gente fala de boas. Eu quero, e é tranquilo. Talvez nos Estados Unidos, enfim, dependendo de onde você for, se você falar o I want, vai soar mal educado. Por isso que é que você usa o I would like.
tá? I would like to. Eu gostaria de, você fala o verbo. E você coloca o verbo. Então, eat, drink, live, você fala o verbo aqui. Se você não quer falar, se você quer, por exemplo, eu gostaria de um sanduíche. I would like a sandwich. Você fala I would like e fala o que você gostaria. I would like a sandwich. I would like an orange juice. Então você fala o que você quer na hora que for fazer seu pedido. A gente vai focar mais pra frente nisso, mas aqui é importante você pronunciar da forma correta. Então aqui, por mais que tenha um W ou U, você vai fazer o som aqui de would, de U mesmo. Would, 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 would. Repeat, would, would. I would like to. E a gente fala, ok? Maravilha? Espero que tenha ficado claro isso pra você. Aqui a gente tem o what do you think of? What do you think of? E o que quer dizer isso? O que você acha enfim. What do you think of? E aí você fala o que você completa com o que você quer dizer. Então, o que você acha do seu novo trabalho? O que você acha do irmão do seu amigo, brother's friend? O que você acha da sua nova escola? Então, isso é uma forma de também você puxar assunto, não é? Então, você aqui foca em fixar a estrutura. What do you think of? What do you think of? E aí você fala o que você quer dizer. Então, aqui a gente tem what do you think of your new job? Repeat. Yes. What do you think of your brother's friend? Repeat. Yes. What do you think of your new school? Yes. Ok? Ou seja, aqui, o what do you think of? What do you think of? Então, what do you think of your new job? What do you think of your brother's friend? What do you think of your new school? O que você acha de alguma coisa? What do you think of? What do you think of? Ok? Maravilha. Essa estrutura aqui, ó, você sabe, eu já falei, já ensinei pra vocês. O que é isso aqui? I like, o verbo aqui que eu quero dizer e o ing no verbo. Essa estrutura você sabe? Que regrinha é essa? A gente estudou. Toda vez que eu quero expressar coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, verbos como like, verbos como enjoy, verbos como hate. Lembra dessa regra que a gente estudou? Se não, volta na aula lá, né? Então, o que eu faço? O próximo verbo que vem, o que eu faço com ele? Eu acrescento o quê? ing. Então, aqui a gente tem também um estilo de estrutura fixa para dizer o que eu gosto de fazer. O que eu só faço aqui? Eu acrescento ing no meu verbo. I like e o verbo com ing. Então, vamos ver o exemplo aqui? Aqui a gente tem eu gosto de ir para academia. Ir para academia, gente, a gente fala go to the gym. Go to the gym. Olha só a pronúncia, gym. Gym. Meus lábios se tocam, bilabial. Gym. Gym. Go to the gym. Então, só que o que acontece? Qual é a regrinha? Quando eu tenho o verbo aqui, o like, no sentido que eu estou expressando que eu gosto de fazer alguma coisa, eu tenho que acrescentar o ing no meu verbo. Qual é o meu verbo aqui? O meu verbo é o go. Então, eu falo I like o quê? Going. Eu acrescento o ing. Going to the gym. Lembra dessa regra? A gente viu em uma das aulas, tá? É importante também que você esteja fazendo os exercícios. Tem algumas aulas específicas que tem exercício e é importante que nessas aulas você faça para poder fixar o conteúdo. E por isso também a importância da prova ao final do nosso curso, tá? Para que você fixe mesmo aí o conteúdo. Beleza? Então aqui, I like going to the gym. O próximo aqui, I like dancing. Eu gosto de dançar. I like eating Italian food. Comida italiana. Italian. Repeat. Italian. Italian. Tá? Então, Italian food. Então, olha só. O like, né? Aqui, o meu verbo. Como é que é dançar em inglês é dance. Mas o que eu fiz? Eu acrescentei o ing por causa da regra. Como é que eu falo comer em inglês? Comer é eat, né? Até esse T aqui. Mas o que eu fiz por causa da regra? Eu acrescentei o ing. I like eating Italian food. Entende? Então aqui, bora lá, repete comigo. I like going to the gym. Yes. I like dancing.
I like eating Italian food. Yes. Ok? Maravilha? Então, olha só. Aqui a gente tem let's practice. Forme frases com essas estruturas. O que eu quero de você? Eu quero que você forme frases aí no seu caderno. Antes disso, eu quero que você trabalhe a pronúncia, ou seja, mande áudio pronunciando essas frases aqui, tá? Para o grupo do WhatsApp que eu pedi para vocês separarem desde o início. Beleza? O grupo que só tem você, né? Então, aqui quero que você pronuncie essas frases e que você forme as suas estruturas. Então, aqui, na verdade, suas frases, porque as estruturas a gente já tem, o que você precisa fazer é complementar de acordo com aquilo que você quer perguntar. Lembra que a gente estava conversando no início? What is your favorite? Completa. Qual alguma coisa favorita? Ok? Completa. Pense em alguma coisa. Ale, mas eu não tenho vocabulário, não consigo pensar em nada. Você pode precisar no Google Tradutor só a palavra. Sobre o Google Tradutor, gente, muita gente pergunta, o Google Tradutor, ele traduz errado mesmo? Ele é confiável? Ele tá bem melhor que antigamente. Porque antigamente ele realmente traduzia umas coisas meio... ainda hoje um pouco engraçado, né? Mas muita gente não entende, muita gente não sabe utilizar o Google Tradutor, muita gente não entende que o Google Tradutor, ele é uma máquina. Isso quer dizer o quê? Que ele não traduz contexto. Então, por exemplo, tu pensa assim, eu quero saber como é que eu falo custar os olhos da cara. Aí tu vai colocar no Google Tradutor, é uma expressão que a gente usa em português, que algo tá muito caro, a gente fala isso custa os olhos da cara. Ele vai traduzir ao pé da letra, porque ele não entende contexto, e isso é uma expressão, né? Então você tem que entender que o Google Tradutor é uma máquina, ele vai te dar exatamente ali o pé da letra, não pelo contexto. E isso muita gente às vezes não entende, diz assim, o Google Tradutor traduz errado. Antigamente ele até traduz umas coisas meio assim, mas hoje ele tá muito melhor. E a galera também precisa entender isso. Ele não traduz contexto, né? Ele traduz o sentido, o pé da letra ali. E muitas das vezes a gente sabe que é uma língua, a língua é viva, às vezes não é o pé da letra, é o contexto, é a situação que a gente quer dizer alguma coisa, entende? Então você tem também que aprender a usar o Google Tradutor da forma certa, principalmente como estudante de inglês aí, né? Então olha só, quando eu peço pra você, forma a frase, forma desse jeito, faz tal coisa, o que você não sabe, a palavra específica, pesquisa no Google Tradutor a palavra. Mas o que eu não quero que você faça, isso em relação a toda vez que eu te pedir pra formar alguma frase, alguma coisa, é que você pesquise a frase no geral, sabe? Eu não quero que você pesquise a frase toda, mas pesquisa a palavra, forma a frase. Quando formou, formei essa frase aqui, será que tá certa? Aí vai no Google Tradutor e confirma. Você entende? Não vai direto, bota a frase, pega a frase e... Não, pensa, como é que eu falo isso aqui? Não, acho que eu falo assim, tal, assado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Como é que é tal palavra em inglês? Ok, deixa eu ver aqui no Google Tradutor. Tá, é assim. Coloquei na minha frase. Pronto, a minha frase está formada, eu acho que é isso. Deixa eu ver no Google Tradutor se é isso mesmo. Aí eu pego a frase e confirmo. É assim que você tem que usar o Google Tradutor. Seja inteligente, sabe usar o Google Tradutor ao seu favor e não para te atrapalhar nos seus estudos. Beleza? Então, what is your favorite? Qual alguma coisa aí preferido? What kind of tanana do you like? Que tipo de alguma coisa você gosta? Aqui você vai colocar a palavra. Where do you? Aonde você... I will go to, eu irei para. I won't go, eu não irei para tal local. What do you think of? O que você acha de? I would like to. I like. E o ING. Então, bora lá aqui, vamos lá, repeat. What is your favorite? What kind of do you like? Where do you? I'll go to. I won't go to. What do you think of? I would like to. I like. Maravilha? Espero que tenha ficado claro isso aí pra você. Forma essas estruturas, forma essa frase, treina, tá? Manda o áudio aí, treina também a repetição, repete, assiste essa aula quantas vezes for necessário. Espero que isso te ajude. Com certeza você vai precisar usar essas frases, 100% de certeza, algum momento. Então, coloca elas na tua cabeça. Fechou? E é isso. Te vejo na próxima aula. Bye!